foi expulso ao vivo depois de bater no Fabiano Moraes, que é o pai da VTube, lá num dos intervalos. Quando o programa voltou, Adriane Galisteu anunciou ao vivo que ele estava expulso. Vamos ver o momento do soco e também a Adriane Galisteu falando sobre isso. Bota o vídeo aí. São muito feia do Creu com o Fabiano. E o Creu fez isso aí que vocês estão vendo. Foi um empurrão com um pouco mais de raiva, talvez? Não sei se já chegou a ser um soco, mas foi um empurrão ali com um pouco mais de raiva. Bom, então fiquem atentos aí, a gente vai... É isso, Fábio Oliveira, seu reality show preferido, queria primeiro saber de ti, né? Porque assim, ainda tem coisa a mais nessa história. Primeiro, né, vamos pro fato que tem mais um participante expulso, né? A equipe do Creu até justificou o soco, afirmando que a mãe dele teria sido citada durante essas discussões. Ele tinha sido informado dias antes, né, pela produção, de que ela estava internada para uma cirurgia. Como você está se sentindo aí como telespectadora e depois como colunista aqui do Metrópolis? Eu não gosto desse tipo de jogo, né? Eu falei, eu amo a Fazenda, eu gosto das tretas, mas eu gosto de tretas leves e tênis. Eu gosto de treta por causa do leite condensado, porque esconderam o doce de leite. Eu gosto desse tipo de treta. Esse negócio de soco, de agressão, isso não é legal de ver, não é legal de ver na televisão. Acho que fez bem em expulsar o Creu. Acho que ele passou do limite. Mas essa história do Fabiano ter falado da mãe dele, você viu ele falar? Porque eu não vi. Pelo jeito foi tudo lá na hora do intervalo, né? Pelo jeito rolou tudo na hora do intervalo. Não, eu não vi, e depois eu não vi esse corte do Fabiano falando da mãe do Creu. Não sei se vocês viram. Não. Eu não sei o que ele falou da mãe do Creu para deixar o Creu tão desestabilizado a ponto de agredir o Fabiano, né? E assim, muito me espanta, porque o Fabiano é aquele cara que ele tá com a bunda colada no sofá. Parece que quando o Fabiano for sair da Fazenda, ele vai levar o sofá junto. Porque ele não faz nada. Ele é a planta, eu não sei como ele volta de roça, sinceramente, porque ele é uma planta afundado no sofá. Se procurar o sofá da Fazenda, vai ter que trocar, porque a bunda do Fabiano tá afundada ali. Sai do sofá, cara, esse cara, não sei o que ele faz. Então, assim, eu não vi o Fabiano falar qualquer coisa da mãe do Creu. Não estou dizendo que ele não falou, estou dizendo que eu não vi. Se alguém tiver visto, bota aí nos comentários, diz aí o que ele falou. Nada justifica essa agressão, mas para a gente avaliar, né? Porque eu não vi nada dele falando. Foi a justificativa, mas eu não vi ele falando da mãe do Creu. E acho de baixíssimo nível usar uma pessoa da família para atingir um participante. A gente até já falou sobre isso em relação à Fazenda em outro momento, né? A gente falou do Nizam. Vocês lembram que colocaram a família dele, a mãe dele que tinha morrido recentemente? Até a gente discutiu em relação a isso, porque assim... É um programa de pressão, a gente sabe que eles estão pressionados de todos os lados pela competição, por estarem sozinhos, por estarem, né, no meio de pessoas com quais eles não têm nenhuma intimidade. Lucas, como é que é para você que trabalha diretamente com isso há tanto tempo, ver a Fazenda se tornar esse nível de baixaria? Porque, como a Fábia deixou claro, não é o tipo de coisa que a gente quer ver. Baixaria a gente até acha engraçado na televisão. A gente já viu várias, trouxe ontem, inclusive, uma baixaria da Nicole Baus maravilhosa, ela falando sobre cocô, a gente riu pra caramba. Mas aí já é outro nível, já fica realmente deprê até, né? Acho que o Lucas tá sem áudio, gente. Estamos vendo aqui o que é que aconteceu. Tá liberado. Tenta aí ver, Lucas. Talvez você não liberou. Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo o Lucas? Ó, a Fábia tá ouvindo o Lucas e a gente não tá ouvindo. Tá, vamos fazer esse teste. Enquanto isso, eu fico aqui nessa dúvida, Fábia, se... O Lucas estava dizendo agora... que é uma edição com muitos expulsos. Agora sim, ó. Tá aí, Lucas. Pode falar. Estamos te escutando. Então, eu tava dizendo que o que me espanta é que essa edição é uma edição de muitos expulsos, pelo que a gente tem visto, e eu tenho a impressão de que talvez eles nem sintam isso ainda lá dentro, mas as agressões na Fazenda, elas não têm mais o mesmo peso que elas tinham antes,
né? Eu acho que antes, e isso eu tô falando da Fazenda porque é o caso, mas eu acho que qualquer reality show, as pessoas tinham muito medo de serem expulsas por agressão, elas tinham muito medo de perder a mão, de como ia ficar a imagem delas aqui fora por conta de uma expulsão, perdia dinheiro, tinha multa, perdia tudo que tinha ganhado. Agora, nessa edição da Fazenda, parece que você ganha um presente se você é expulso, se você sai, se você desiste, né? Então, isso me preocupa porque eu acho que perde um pouco mais o limite. E se tratando da Fazenda, que já é um limite ali bem, né, numa linha que ultrapassa o aceitável, me preocupa, porque parece que quem é expulso porque foi agredido acaba ganhando um espaço ali maior, porque faz vários programas, ganha muito engajamento, se torna uma pessoa interessante para a mídia, não perde dinheiro, porque os contratos aí parece que estão sendo meio negociados até aí. Não sei se vai ser o caso desse caso específico, mas os últimos que a gente viu de expulsão ali, de desistência, não teve consequências graves. Então, isso me preocupa muito, porque parece que o medo do cancelamento, antes em reality show, era uma coisa que ficou tanto se questionando que, tipo, é porque quem entra com medo de ser cancelado, não entrega, aí o reality show fica ruim. Aí as pessoas perderam tanto o medo do cancelamento, porque não existe mais esse cancelamento, parece que nada atrapalha mais, que agora elas podem até agredir, né? Elas podem agredir, parece que está liberado agredir, por mais que esteja na regra do reality que não pode. Mas que consequência vai sofrer? Né? Eu acho que a Record precisa dar uma apertada, talvez usar o caso do Creu para fazer sim ele pagar uma multa ou alguma coisa nesse sentido, que eu não sei exatamente o que é no contrato, mas para mostrar que tem sim uma consequência, porque precisa ter. Né? Se tá na regra ali que não pode, que vai ser expulso, precisa ter. E ser expulso da Fazenda parece um presente, né? Pelo menos nessas situações que a gente tem visto, parece um presente. A pessoa sai no auge, vai ali, participa de vários programas, ganha o dinheiro dela. A gente viu isso aí com as últimas que foram expulsas, né? A própria Martina teve aquela confusão ali de ela vai ganhar um programa, não vai? Ela foi contratada pela Record, não foi? Pegou mal, a Record falar que ia contratar ela lá para o podcast, ou não. Então, assim, eu não acho que tem mais o mesmo peso. E isso me preocupa, porque isso diminui ainda mais o limite do que é legal num reality show e o que não é. É aquela coisa, se tudo é entretenimento, nada é entretenimento. E isso é importante porque a gente, como espectador, quer que essas consequências também façam parte dessa diversão. E olha, a Jaqueline Madureira fez um comentário aqui maravilhoso. Fábio, você falou lá que ele vai levar o sofá com ele, e ela comentou que o Fabiano Moraes é um ser vegetativo, está sendo regado pelos seguidores da filha, que o Fabiano é pai da VTube, que também era uma planta no Big Brother, ou seja, talvez seja uma coisa meio genética, essa coisa de ser planta, tem uma genética ali de planta nos dois. Inclusive, ela também... E ele falou que ele conversou com a filha, né? Então vai ver que foi o conselho que ela deu, seja planta pra você chegar até o final, porque eu fui planta e deu tudo certo pra mim. Então, de repente, foi o conselho que ela deu, né? Pra ele ser planta. Agora, quanto a isso que o Lucas falou... Eu concordo plenamente. Inclusive, a Record precisa parar de abrir as pernas para os expulsos. Me desculpe o termo, mas para ter essas pessoas expulsas nos programas dela, para falar, eles abrem mão da multa, que é a perda do cachê. Então, a Record, para ter essas pessoas com exclusividade no Hoje em Dia, no Link Podcast, no Self-Service... Então, a Record literalmente quebra o contrato, né? Porque aí a pessoa é expulsa, mas ela continua faturando e aparecendo na mídia e tá tudo certo. Não precisa mais conviver, nada, né? Não precisa mais conviver com os chatos lá dentro do programa, porque provavelmente se for expulso é porque tem problemas lá dentro, né? Só é vantagem. E o que mais tem ali é gente chata, né? Vamos combinar. Exatamente. É muita gente chata reunida. E é por isso que o programa é um sucesso, porque é muita gente insuportável junto. Essa é a graça do programa, mas é interessante também que a gente veja pessoas insuportáveis
sofrendo consequências por serem insuportáveis. Sim, né? claro. Essa é a minha... Porque passa o que? A ideia. Não, vá lá, faça o que você quiser, nós vamos te dar aqui todo o arcabouço, a gente vai te dar todo o apoio, você vai fazer toda a cagada que você fizer no programa, a gente vai esquecer, vai te colocar no programa, vai te colocar como vítima. Você fez a coisa errada, mas você é a vítima, vamos colocar ela aqui no programa, sob os holofotes. A sensação que me passa é de que já era uma sensação antiga, mas ela aumentou nessa edição, é de que o Carelli, que é o diretor do programa, tá meio assim, tudo vale pela audiência, vamos aproveitar a audiência de qualquer forma. E o programa, ó, a fórmula do programa, a única coisa que está sendo seguida é o nome A Fazenda e colocar alguma coisa ali de Rossi e Adriano Galisteu de chapéu. Porque daqui a pouco nada vai valer. E quando eu digo em relação a essa de perder o controle, é esse outro assunto que a gente vai falar também sobre A Fazenda. Porque teve áudios vazados aí da produção comentando a expulsão, né, do Creu lá da Fazenda. Teve até homofobia nesse áudio vazado.